Você já parou para pensar que se tirássemos todos os autores brancos das prateleiras das bibliotecas brasileiras, quantos autores pretos restariam? Em 21 de março de 2025, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, a Biblioteca do Memorial da América Latina, em São Paulo, resolveu responder a essa pergunta na prática. O resultado foi este: as prateleiras da Biblioteca do Memorial da América Latina são normalmente ocupadas por cerca de 50 mil títulos. E após a retirada de todos os escritos por pessoas brancas, ficaram praticamente vazias. O resultado, ainda que não seja uma surpresa, é impactante. Ele confirma a dura realidade do apagamento e silenciamento das pessoas negras e escancara a predominância de pessoas brancas no mercado editorial brasileiro. Vamos falar sobre isso neste 8º episódio do Sobretons, o videocast antirracista do Ministério Público de Minas Gerais. Nossa segunda temporada é realizada em parceria com a Fundação Clóvis Salgado. Os 9 episódios desta temporada dão visibilidade à luta antirracista por meio do diálogo entre o direito e a cultura e mostram como a arte atravessa a vida de pessoas que trabalham por um mundo mais diverso e inclusivo. O tema de hoje é literatura negra e direito. Para essa conversa, convidamos a escritora e professora mineira Madu Costa e Evandro Ventura, promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Que bom receber vocês aqui. Bem-vinda, bem-vindo. Obrigado. Uma alegria. Bença, tá, gente? Ela é madrinha lá do Instituto Cultural Casarão das Artes Negras. É nossa madrinha, então toda vez que eu a vejo eu tomo benção. Axé. Uma alegria você aqui. Obrigada. Bom, Madu, fala um pouquinho da cena literária enquanto você crescia. Como é que era? Quem eram os autores ou autores que tinham destaque na época, a literatura negra? Fala um pouquinho dessa sua conexão. Então, eu sou da década de 50. Então, imagina o que circulava em termos de literatura. Eu nasci numa casa cuja leitura era presente. Meu pai lia jornal todos os dias, nos ensinava como que se lia um jornal. E tanto ele quanto minha mãe nos ofereciam, a mim e aos meus irmãos, não só livros, como discos de histórias. Então, Grimm, Andersen e Monteiro Lobato habitavam não só as prateleiras, mas as nossas mãos, o nosso imaginário. Então, nós éramos leitoras e leitores. Meus pais cuidavam desse letramento. E a casa também era cheia de música. Tínhamos vitrola, tínhamos long plays, não é? E eu cresci nesse ambiente. Portanto, o fato de eu ter me tornado uma escritora é como se eu já tivesse sido criada para isso, porque tinha esse cuidado. A gente era incentivada a pronunciar muito bem as palavras, a ler não só os livros, mas ler as pessoas, a contemplar o mundo, a observar, educar os ouvidos, educar o olhar. Então, essas várias leituras foram me propiciando um modus operandi de estar no mundo, sabe? De querer estar sempre falando das coisas de uma maneira que todo mundo que me lê acha que é especial. Então... Interessante. Você, Evandro, Madu, traz uma referência da família, né? A família foi incentivadora. E o seu contato com a literatura, como se deu? Eu percebo que, assim, a origem e a família, ela faz toda a diferença com relação ao contato com a leitura, né? Cresci numa comunidade muito pobre, lá em Governador Valadares. O que a gente destacava, na verdade, com relação a essa pauta antirracista, é que ela era um mimimi, vamos dizer assim. Algo que não existia, né? Porque era assim que a gente percebia, né? O mundo, enxergava o mundo dessa forma. E eu fui ter contato com uma literatura antirracista muito mais forte quando eu optei por fazer concurso do Ministério Público, quando eu optei por galgar outros espaços na sociedade, e a gente pôde perceber que as posições de poder, elas não são ocupadas por pessoas negras.
ou muito pouco ocupadas por pessoas negras. Sim. E aí acaba que isso me trouxe curiosidade. E eu fui fazer o mestrado, cheguei no mestrado com um projeto de lavagem de dinheiro. A professora, né, a minha orientadora, ela virou para mim e falou assim, olha, você ocupa uma posição de poder e você é negro. Você já pensou em escrever sobre a luta antirracista? Aí eu falei, não tenho literatura antirracista, professora. Deixei muito claro isso para ela, não tem um letramento racial. E aí ela falou, não, eu quero te propor isso. Aceita esse desafio por 6 meses. Se você não conseguir, a gente muda. E ali eu mergulhei nessa literatura. E eu pude, e foi para mim foi algo impressionante, porque como se eu tivesse me conhecendo e me reconhecendo. Aquelas coisas que me incomodavam na relação do dia a dia, em algumas situações que aconteciam comigo, eu passei a conhecer a partir da leitura e da literatura antirracista. E aí eu pude perceber por que determinadas coisas, determinadas situações que me incomodavam, elas efetivamente aconteciam. E aí eu pude entender por que isso estava acontecendo. E a partir dali foi um mergulho que eu sempre digo que foi um mergulho que eu nunca mais saí do fundo do mar, porque eu quero sempre aprofundar nesse mergulho, porque realmente é uma literatura que move a minha vida hoje com relação a ler e até mesmo uma forma de conduzir trabalhos, enfim, né, relações sociais. Pegando esse gancho aí, né, você falou de toda essa questão da literatura e a literatura jurídica. Quando você estudou, ainda estuda muito, que eu sei, né? Como é que é essa presença dos pesquisadores negros, autores negros na literatura jurídica mesmo? Porque você falou aí que outras literaturas e outras áreas fez você se entender enquanto um ser negro na sociedade, né? Mas e lá dentro da universidade, a jurídica? A literatura jurídica é como você falou no início, se você tirar todos os autores brancos, ficam muito pouco autores negros. No final das contas, eu me lembro estudando para concurso e até mesmo estudando para trabalhar, né, o direito. E aí, assim, né, enquanto eu vinha para cá, para esse videocast, eu fiquei tentando imaginar qual autor negro que eu li para passar no concurso, para trabalhar, para fazer alguma coisa nesse sentido. Autor negro de direito puro. E eu, de fato, não me lembrei de nenhum. Não me lembrei de nenhum. Eu fui ter contato com autores negros que tangenciam o direito, mas falam também muito sobre sociologia e filosofia, a partir do momento que eu comecei a estudar sobre toda essa luta antirracista, que ela é necessária e ela é da bola da vez no mundo. E aí a gente vai ter autores como, por exemplo, a Djamila Ribeiro, que eu gosto muito da Djamila Ribeiro, e acho que ela é uma autora assim, ímpar, porque ela é necessária para quem quer começar a estudar o tema, porque ela realmente escreve de uma forma muito fluida, ela é muito, muito gostosa de ler, vamos dizer assim. E aí até autores um pouco mais densos e mais profundos, como, por exemplo, Adilson José Moreira, né, que é um professor que escreve um tratado de direito antidiscriminatório, em que ele trabalha todas as discriminações. Então, você acaba entendendo que o direito em si, né, se você não buscar na sociologia e na filosofia, você vai ter muito pouco contato com autores negros. Ou seja, tem que buscar em outras áreas. Né, em outras fontes. O contexto. Madu, eu sei que você está em várias feiras, você consegue chegar em várias bienais, que a gente acompanha, estou na sua cola, tá? Essa pergunta pode ser até para os dois, tá? Há casos em que a justiça precisou intervir nas situações de censura, né? Para pagamento de obras de autores negros. Você que acompanha muito, você já viu casos? Ah, sim. A gente tem aí o próprio Jefferson Tenório, teve o Itamar também, com os livros dele, Torto Arado e Avesso da Pele, censuras, retirada dos livros de escolas em que a justiça precisou entrar, Sim. não é? E falando até da minha própria produção literária, que eu escrevo majoritariamente literatura infantil, literatura negro brasileira, um livro meu que fala sobre capoeira, por conta da palavra vadiação, no contexto da capoeira, ele não foi comprado pelo Estado de Minas Gerais, sabe? E foi censurado. Então, pinça a palavra, tira do contexto e censura o livro. Portanto, a justiça tem que ser acionada, porque a gente sabe muito bem qual o modelo de sociedade, de poder, que queima livro, que censura livro. Então, Monteiro Lobato é até hoje o patrono da literatura infantil brasileira. E ele era um eugenista
tem passagens racistas no livro dele, Caçadas de Pedrinho, por exemplo. A gente não vai dizer que vai querer queimar o livro de Monteiro Lobato, mas a gente já não pode não ler Lobato sem fazer a crítica racista do texto. Portanto, é preciso que a justiça entre para fazer justiça, já sendo redundante, exatamente, não é? E uma questão que eu acho que nos ajuda a chamar a justiça, quando a Lei 10.639 e a 11.645 entram para tornar obrigatórios o estudo sobre a África e os povos indígenas nas escolas. E por que a gente vai falar de escola? A gente não quer pedagogizar a literatura, mas é o espaço no qual a literatura circula em grande volume. Crianças que não têm acesso à literatura em casa, necessariamente é a escola que vai oferecer esse letramento. E aí, uma escola censurar livro é assustador. Ao mesmo tempo que tem aí campanha para colocar a Bíblia dentro da escola laica. Então, assim, eu acabo falando um monte de coisa, mas que tem a ver com a intervenção da justiça nesses casos de censura, de abuso, qual que é o limite da expressão, da livre expressão e da censura e do abuso, não é? Exato. E como enfrentar essas como enfrentar violações, isso, né? Como enfrentar? Vou deixar até para o Evandro, então, falar para a gente do ponto de vista do Ministério Público. Passando a como bola. Que enfrenta. Ou a batata quente. Não, mas é ótimo isso. Porque, assim, eu tenho uma visão, eu sou extremamente crítico ao sistema de justiça no combate ao racismo no Brasil. E quando eu falo sistema de justiça, eu falo sistema de justiça de um modo geral, né? Isso que nós estamos fazendo aqui é uma raridade em termos de justiça do Brasil, que é um dos componentes do sistema de justiça, no caso do Ministério Público, fazer parcerias para promover letramento racial. Isso não é algo comum. E pegando o gancho um pouco que a Madu falou sobre o Jefferson Tenório, é impressionante que naquela escola do Rio Grande do Sul, né, era uma escola estadual, e a diretora leu partes do avesso da pele e falou assim, olha, isso aqui não serve para mim, porque tem xingamentos e palavras pornográficas. Então você percebe que assim, até a cultura negra, né, e o combate ao racismo que o livro traz, e traz muito forte, ele simplesmente deixou de ser algo importante para que, né, pincelassem, né, palavras de um texto e falar, ó, essa não pode. E é interessante que assim, a justiça, com o mesmo livro Avesso da Pele, ela teve que intervir em Goiás e Mato Grosso do Sul, ou Mato Grosso, não me lembro agora qual dos dois, sim, mas ela teve que interferir porque a própria companhia, né, a empresa, a editora que lançou o livro, como a Secretaria Estadual de Educação proibiu também que esse livro fosse disseminado no Estado, ela teve que intervir, entrou na Justiça, e houve uma decisão judicial em Goiás, obrigando que elas, né, justificassem por que não quer colocar esse livro, que tem uma justificativa constitucional, né? E a justificativa constitucional ela não existe. Existe uma justificativa preconceituosa, uma justificativa racista, uma justificativa que simplesmente quer eliminar o estudo negro, quando nós temos uma lei que obriga. Que a Amador acabou de dizer. E que escancara, né, esse racismo, ele não é, quando fala assim, o racismo no Brasil é velado, nunca. Escancarado mesmo. É escancarado. Né? E nos espaços que deveriam proteger essa diversidade e combater o racismo, que é reproduzido. Exato. Portanto, eu como mulher negra, como professora que sou e como escritora, às vezes a luta antirracista na escola, ela é solitária. Mas, voltando um pouco no que a gente dizia no começo, é preciso ter aquela garra interna, sabe? De pensar, olha, eu estou sozinha? Não, eu não estou sozinha porque o primeiro que foi sequestrado do outro lado do Atlântico vem lutando para eu estar aqui hoje. Então eu tenho que honrar isso e eu continuo lutando contra o racismo. Eu quero lutar junto, mas se não tiver alguém nesse momento para lutar comigo, eu vou lutar sozinha. E é assim que eu enfrento o racismo. E a pauta antirracista ela é política. Não tem como sair, né, do racismo sem vinculá-lo à política e sem vinculá-lo a ideologias. Nós sabemos que, por exemplo, nos Estados Unidos, né, principalmente no Sul,
dos Sim, Estados nossa. Unidos, extremamente conservador, né, houve assim uma retirada de diversos autores da teoria crítica da raça, né, dentre eles autores que escreviam, por exemplo, sobre a segregação pós-abolição da escravatura nos Estados Unidos. E aí as pessoas, os conselhos da educação, que equivalem à Secretaria Municipal de Educação aqui no Brasil, eles começaram a retirar livros, né, das bibliotecas da escola pública que tratavam do combate ao racismo, que tratavam efetivamente como os brancos não aceitavam sentar no mesmo local em que havia uma pessoa negra. E aí você percebe que assim, a pauta ela é política. A pauta ela tem um viés político. E quem tem viés político, você tem o discurso como dominante. E quando o discurso fala assim, é bobeira brigar contra o racismo, porque não existe racismo no Brasil. No Brasil aqui é o paraíso das raças, né? Como Gilberto Freire falava, né? É a democracia racial que não existe. E então acaba que assim, o Brasil ele é um país eminentemente racista. E o racismo constituiu e criou o Brasil e constitui até hoje. E essa é a ideia que nós temos que ter. E nós vamos combater isso quando a gente entender que isso é político. Então, veja bem, a gente está falando aqui de direito e de arte literária, né? Então, de que forma o sistema de justiça ele pode dialogar com a arte nessa luta? Adu, pode ser para os dois a pergunta. Eu acredito que ampliando a publicação de autores negros, não é? Fazendo uma defesa mais incisiva e não ficar postergando esse julgamento, porque a justiça é muito lenta. E chega quantos séculos de racismo, de pós-escravização. Então a gente precisa decolonizar essa ideia de que é tudo... a justiça é lenta. E já existem assim, jargões que vão justificando o atraso e a permanência. É lenta, então deixa para lá. Não é? Assim, meio cômodo, né? Então, para mim, as coisas são urgentes. Há uma urgência dentro de mim e fora de mim também de ver esse cenário alterado, sabe? Tudo para mim é para ontem. Então, a minha escrita, a minha publicação, a minha militância. E quando eu digo minha... eu não sou uma pessoa que pensa, porque nem tem a ver com ser negro a gente pensar no eu, a gente pensa no nós, é o Ubuntu mesmo, né? Sou porque somos. Mas quando eu digo eu, é para dizer que eu estou nesse bojo do Ubuntu de querer que a mudança aconteça. Portanto, a literatura jurídica ela tem que caminhar na mesma velocidade, e olha que a velocidade da literatura como arte e como combate antirracista, que eu acredito nessa arma, ainda é lenta. Né? Eu só consegui fazer a minha primeira publicação quando eu tinha 48 anos de idade. Não que eu não tivesse ideias, nem que eu não tivesse tentado publicar antes. Só consegui no ano 2000, depois de muita porta fechada. Portanto, essa lentidão histórica ela é muito prejudicial. E aí é como você falou, fica falando sobre o racismo e a gente tem que falar. E eu gosto de dizer, e eu acredito, que usar as armas que mantêm o racismo para combatê-lo, fazer o meta-racismo para poder desmontá-lo, para mim, é a coisa que eu busco o tempo todo. Porque a eficácia e a eficiência do racismo elas são tão latentes que ela está no olhar, está no gesto, está na estética, está em tantas áreas do conhecimento, que se eu começo a usar isso para desmontar esse sistema, na minha cabeça funciona. A mudança virá da sociedade. E é por isso que hoje eu tenho estudado racismo sob uma ótica um pouco mais voltada para redes sociais. E digo por quê? Porque o racismo ele está impregnado nas redes sociais. Totalmente impregnado nas redes sociais. Aconteceu um episódio essa semana em que um funkeiro foi solto. Várias pessoas foram comemorar a liberdade desse funkeiro. Certo ou não, fato é que tinha muitas pessoas ali, em regra negros. Se você abre a rede social, em especial o Twitter, X, né, o antigo Twitter, se você abre as redes sociais, você vai perceber que, assim, várias pessoas dizendo, olha, essas pessoas que estão aí, o voto delas vale igual ao seu.
Olha, eu não me identifico como brasileiro igual essas pessoas se identificam. Ali nós tínhamos 90% de pessoas negras. Sim. Essa era a ideia. Então eu percebo que assim hoje a comunicação, em especial a comunicação de redes sociais, ela é destinada e dedicada e impulsionada para manter o racismo e manter o status quo. Essa é uma ideia. E assim, eu percebo que a gente vai precisar aprimorar o discurso. Sim. E essa arte ela vai ter que ser mais palatável, mais facilmente consumida, né, por outras pessoas também, para que ela possa levar o discurso antirracista para 5 ou 6 linhas de uma rede social. Nós vamos ter que fazer isso. Exatamente. Né, porque isso é fundamental. A nossa presença lá é indispensável para que a gente possa combater. Só que, apesar de não acreditar no sistema de justiça como algo que vai combater o racismo, eu acredito que nós não podemos abrir mão dele. E aí, o que eu quero dizer como não abrir mão dele? Nós temos que ter essa força, essa gana. O Ministério Público, por exemplo, que é a instituição que eu estou, ele tem que ter efetivamente uma gana de falar assim, olha, a literatura africana não está sendo aplicada nas escolas estaduais ou municipais. Esse é um ponto. As religiões de matriz africana, elas não estão presentes ali. E nós temos que apontar o dedo, efetivamente, e brigar por isso. E brigar, quando eu falo brigar, obviamente, é entrar com as ações necessárias, enfim, fazer as reuniões que necessárias forem. Mas nós temos que brigar por isso. Então, assim, eu não abro mão do sistema de justiça. Não acredito que ele vai ser a panaceia, vai resolver os problemas, que eu acho que a situação está na sociedade. Mas creio que ele também tem que ser algo que vai fortalecer esse discurso social. Porque uma vez que eu, enquanto promotor, entro com ação contra o Estado, dizendo, olha, Estado de Minas Gerais, vocês não aplicam a literatura africana nas escolas públicas estaduais. Eu legitimo e dou força ao discurso social para que possa combater. Então, o sistema de justiça ele também tem que estar junto, né, dessa sociedade, dessa luta social, para que isso possa acontecer. Madu, a indústria do livro também acaba replicando o racismo estrutural, né? Se a gente olhar, por exemplo, para as editoras, em sua maioria o quadro de trabalhadores são pessoas brancas, donas de editoras são pessoas brancas. Aí a gente tem de um lado os coletivos e os autoras independentes que lançam, mas aí a gente tem também a questão da distribuição. Né? Aí lança, mas aí tem aquela dificuldade de chegar nas escolas, de chegar nas bienais, de chegar nas prateleiras, né? E aí, a gente pode afirmar que seria necessário, então, reforçar a circulação desse, abre aspas, sistema literário de autoria negra, fecha aspas, é uma expressão do editor-chefe da Malê, o Wagner Amaro. A gente pode, então, afirmar que seria necessário reforçar mais? É algo a se pensar. Porque se a gente busca equidade, e voltando lá no início desse episódio, no qual, ao retirar das prateleiras os livros de autoria branca, elas ficaram vazias, essa conta não vai equiparar. Agora, além de reforçar essa produção da literatura negro-brasileira, ampliar o quantitativo de editoras, como aqui em Belo Horizonte, em Minas, nós temos a editora Masa e a Nandiala Livros, e no Rio e São Paulo, a Malê e a... esqueci o nome dela agora, mas são muito poucas, não é? Então é necessário ampliar, sim. Agora, de que maneira? Aí eu sempre fico pensando, será que a gente vai ter que começar a criar guetos, não é? Editoras, editais só para autores e ilustradores negros. Ampliar editais nos quais os negros, as negras, possam, entre elas, fazer a produção, entrar nesses editais e ampliar esse quantitativo, que com certeza é de qualidade. Eu não vejo outro caminho. E o Ministério Público pode atuar fiscalizando esses editais para que os critérios étnico-raciais sejam cumpridos na hora dessas compras? Sem dúvida nenhuma, até porque essa é uma das funções do Ministério Público, né? Fazer cumprir a lei. Né? Isso é legal, isso está na lei, nós temos que fazer. E assim, eu gostaria de pegar, né, ainda essas falas da Madu, que eu acho que elas são muito impactantes, elas trazem, iniciam uma discussão muito bacana,
para a gente poder entender o seguinte, assim, há uma crítica, novamente eu vou falar uma crítica conservadora, porque essa é a palavra, há uma crítica conservadora muito forte quando eles falam o seguinte, que nós não podemos empurrar a goela abaixo a literatura negra, ou um filme negro, ou um trabalho negro, ou uma função de poder negro. Nós não podemos empurrar isso goela abaixo às pessoas, tem que ser naturalmente construído. Ora, nós estamos desde 1500, quando é que foi construído? Naturalmente nada. Então, assim, nós estamos falando de algo que só vai ser construído se for imposto. É claro. Porque essa é a ideia. Literatura branca não está sendo imposta desde sempre? Exatamente. Imposta. Só vai ser construído se for imposto. Se não tiver imposição, não tem. E aquela conversa que a gente estava tendo antes de começar a gravar, isso é verdade. Se hoje, esse é um videocast de 9 episódios. Eu entrei em 2010. Se em 2010 fôssemos fazer um videocast desse, não acharíamos 9 promotores negros para fazer um videocast desse. Pois é. Para estar aqui. Então você percebe, e por que hoje temos? Porque foi, né, algo duramente conquistado, duramente lutado, batalhado, para que as pessoas pudessem, para que negros pudessem estar no Ministério Público Leis também. criadas. Leis criadas. Como é que a gente chama? O sistema de cotas, Sim. não é? E outras. E é isso. E Madu, me diz, qual era a crítica que tinha ao sistema de cotas? Pois Que é. eles iriam falar que assim, olha, o sistema de ensino vai ficar mais frágil, porque vai abrir para todo mundo. Né? Então, assim, você percebe que essa crítica, ela é muito voraz, ela é muito racista, ela é muito preconceituosa. Terrível. Eu chamo de nojenta. Nojento. Né? Essa é a verdade. Não tem outra palavra. Não tem outra palavra. E não tem jeito, nós temos que, algumas coisas têm que ser impostas. E essa também, essa presença negra em espaços de poder, às vezes tem que ser imposto também. Sim. Exato. A gente levantou toda uma problemática, agora a gente vai trazer algumas sugestões, né? O que vocês acham que pode ser feito pelas editoras, as instituições públicas, sociedade civil, para a gente mudar, então, essa realidade da desigualdade nesse mercado editorial? Tem que fazer o que nunca foi feito. Se existe a ideia de equidade, se eu trouxe um livro de um autor branco aqui, tem que ter um livro de autor negro aqui. Equidade, para mim, é ao pé da letra. Aí eu vou ter um pensamento infantil e concreto, sabe? Portanto, é um filme com diretor branco, tem que ter equidade, pau a pau. E sermos legalistas. Enquanto sociedade civil, denunciar, sabe? Dentro da escola, como docente, como discente, como comunidade escolar, instruir as famílias na garantia dos seus direitos, da reivindicação dos seus direitos, sabe? Então, eu como professora, eu sempre fui essa professora. Eu sempre fui da resistência, nunca fui da reprodução. Portanto, a questão é ação. É menos teoria e mais atitude. Aí as coisas mudam, e já mudam muito devagar. Eu sempre vou dizer que, assim, puxando um pouco o gancho para as instituições públicas, acho que todo curso de formação nós temos que ter essa atuação, esse letramento racial. Sim. Seja ele para entrar como policial, como professor, como promotor de justiça, como juiz de direito, defensor público, você tem que ter esse olhar, né? E eu costumo dizer que, assim, isso é tão sério, que crimes que, teoricamente, você percebe que eles dão resultado, dão prisão e levam as pessoas às cadeias, em regra, nós temos lá pessoas negras, né? O furto, por exemplo, é um caso que, para mim, é emblemático, a comparação do furto com a sonegação de imposto. Se você furta, se a pessoa furtou, obviamente que ela vai ser presa, ainda que ela diga assim, eu vou pagar por aquilo que eu furtei. Eu errei, estou pagando. Uhum. Quem sonega, não. Se ele sonegou, eu o processei, ele foi condenado. Na execução, se ele fala assim, não, eu estou pagando aqui o tributo, ou então eu vou parcelar o tributo, automaticamente a pena dele é extinta. E quem é que sonega imposto nesse Brasil de maneira gritante e mais forte? Pois é. São as pessoas ricas. Então, assim, nós temos que mudar uma série de coisas, mas, assim, aquela ideia de racismo estrutural, aquele termo que é muito utilizado, né? Ele realmente está, porque ele está na base de tudo, inclusive da nossa legislação. E aí, para mudar, vou repetir o que eu falei antes, nós temos que impor.
e impor o quê? O cumprimento da lei. Nada mais do que isso. Né? Essa é a ideia. Né? Então, tanto com sociedade, enquanto sociedade, assim como também enquanto órgãos públicos, né? Autoridades públicas, nós temos que impor o cumprimento legal. E nós temos legislação para fazer, né, ser imposto isso. Muito bem. Chegamos ao finalzinho, mas antes de fechar oficialmente, dica de livros que vocês gostariam de indicar para a gente continuar aí no conhecimento, né, pelas questões antirracistas. Olha, eu ouvindo falar de Djamila, aí o Pequeno Anual Antirracista, extremamente recomendado. Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. O Olho Mais Azul, Toni Morrison. Jefferson Tenório, Itamar, Carla Madeira. Olha, são tantos autores que eu vim com a cabeça cheia. Eu estou lendo Jefferson. Leio o Madu Costa. Eu estou lendo do Jefferson Tenório, de onde eles vêm. Nossa, que leitura maravilhosa, sabe? Então, e Lívia Santana Vaz, que escreve A Justiça é uma Mulher Negra, é o meu livro de cabeceira, porque aquele você não consegue ler de uma vez, acessar os QR Code, ouvir Conceição Evaristo declamando poema, é um espetáculo. Então, leiam. Maravilha. Vai lendo, né? Quem sou eu para poder, né, dar tantas dicas como a Madu? Mas um livro que mudou minha vida é Pensando como Negro, do Adilson José Moreira. Olha. Né, ele realmente, assim, foi um dos primeiros contatos que eu tive no mestrado. E a partir dali, eu tive outros pensamentos, que realmente pensar como negro era algo que eu não fazia, apesar de ser negro. Então, assim, eu indico para todos, né, se me perguntarem qual livro você indica, Pensando como Negro, de Adilson José Moreira. Esse ainda não li, não. Vou querer. Também esse não. Vou querer. Foi maravilhoso ter vocês aqui. Quanto conhecimento, partilha necessárias e importantes. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Prazer, Evandro. Prazer é todo meu, Madu. Com isso, encerramos mais um episódio desta segunda temporada do videocast Sobretons. O Sobretons é o programa antirracista do Ministério Público de Minas Gerais, que conta com várias ações. Entre elas, um podcast lançado em 2024. Se você ainda não ouviu a nossa primeira temporada, te convido a escutá-la. Tá lá no Spotify, tá bom? Essa segunda temporada é realizada em parceria com a Fundação Clóvis Salgado e está disponível no streaming gratuito Cine Humberto Mauro Mais, no YouTube e também no Spotify. Saiba mais sobre o programa em mpmg.mp.br/Sobretons. Junte-se a nós na luta contra o racismo. Siga o MPMG nas redes sociais, procure por MPMG Oficial e deixe a sua sugestão para os próximos episódios do videocast Sobretons. Os livros, filmes, músicas e peças teatrais criados por pessoas negras só podem surgir se essas pessoas tiverem acesso a oportunidades nas áreas acadêmicas e profissionais. De que forma é possível incluir mais e mais pessoas pretas nas universidades, cursos e iniciativas de fomento? Um caminho que tem se provado muito eficaz é o das medidas afirmativas. É esse o nosso tema no episódio final do videocast Sobretons. Obrigada pela companhia e até a próxima. Eu tentei compreender a costura da vida, me enrolei, pois a linha era muito comprida. Eu tentei compreender a costura da vida, me enrolei, pois a linha era muito comprida. E como é que eu vou fazer para desenrolar? Para desenrolar, mas como é que eu vou fazer para desenrolar?